Na hipótese de abuso do poder econômico, o requisito da potencialidade deve ser apreciado em função da seriedade e da gravidade da conduta imputada, à vista das particularidades do caso, não devendo tal análise basear-se em eventual número de votos decorrentes do abuso ou mesmo em diferença de votação, embora essa avaliação possa merecer criterioso exame em cada situação concreta. Ambos os acórdãos, agosto e setembro de 2010, relatores distintos, firmando uma jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, de que na análise da potencialidade, portanto, continua a analisar a potencialidade, deve-se levar em conta a gravidade das circunstâncias. O que eu estou propondo é ir um pouco além, é que são dois elementos distintos que devem coexistir como constitutivos do abuso do poder econômico. Qual é o problema dessa tese que eu estou sustentando com base, digamos assim, numa releitura dessa jurisprudência? O problema é o texto do artigo 22, inciso 16, da Lei Complementar 64/90, a partir da Lei Complementar 135. O texto diz assim: para a configuração do ato abusivo, só para lembrar, o artigo 22 é o que está tratando da ação de investigação judicial eleitoral por abuso do poder político e econômico. Ele traça todo o procedimento, no final estabelece os efeitos da sentença, cassação do registro, cassação do diploma, inelegibilidade. Aí vem o inciso 16. Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Ou seja, tem texto de lei complementar expresso, dizendo que para a configuração do ato abusivo, não se leva em consideração a potencialidade, mas sim a gravidade das circunstâncias. Como é que o Tribunal Superior Eleitoral, depois desse texto, ainda continua examinando a potencialidade, incluindo na potencialidade a gravidade? E como é que eu venho aqui hoje dizer a vocês que eu estou propondo que a potencialidade permanece como elemento quantitativo ao lado de um outro elemento que é qualitativo, que é a gravidade? Vou fazer aquilo que a ministra Eliana acabou de fazer. A leitura da lei tem que ser a partir da Constituição e não o inverso. É que o conceito abuso do poder econômico é constitucionalizado no parágrafo 10º do artigo 14 da Constituição, que cria a possibilidade de impugnação do mandato eletivo a partir de 15 dias da diplomação por abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Ou seja, o conceito abuso do poder econômico é constitucional. Então, o conceito está constitucionalizado, mas não tem definição. Aí vem a lei complementar e tenta, pelo menos, estabelecer algo que diga respeito à definição. Deve ser levado em consideração a gravidade e não a potencialidade. Mas aí eu me socorro do parágrafo 9º do mesmo artigo 14. Aquele que diz que dependerá de lei complementar novas hipóteses de inelegibilidade. Eu vou ler o texto rapidinho. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato e, o que me interessa, a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Portanto, o artigo 14, parágrafo 10º, que trouxe o conceito de abuso de poder econômico como causa de pedir da AIME, ação de impugnação de mandato eletivo, deve ser lido em consonância com o parágrafo 9º, que não diz respeito diretamente à AIME, está tratando de outras hipóteses de inelegibilidade, mas ele aponta o caminho. Qual é a finalidade? Garantir a normalidade e legitimidade das eleições.